Oi, gente! Nossa aula hoje será de português, do livro didático, páginas 174 a 177. O texto que vocês lerão, Assembleia na Carpintaria, se trata de um apólogo, que é uma narrativa construída de modo que as ações cumpram o objetivo de transmitir um ensinamento moral. No apólogo, os exemplos de atitude das personagens são usados como argumentos para convencer o interlocutor a mudar seu comportamento, seu modo de agir. Esse texto conta a história de uma assembleia, ou seja, uma reunião de ferramentas para discutir a importância de cada um querendo ser melhor do que outro. No meio da reunião, chega o carpinteiro e usa todas as suas ferramentas de modo que cada um pudesse desempenhar seu papel. O texto, gente, propõe uma reflexão sobre as diferenças entre as pessoas e as atitudes de intolerância quanto à diversidade. Talvez, gente, já tenhamos feito a leitura do texto e as atividades também. Caso isso tenha acontecido, eu proponho que vocês refaçam em folha avulsa e me envie para correção. Não esqueça de colocar o nome. Vamos começar a leitura da página 174. Assembleia na Carpintaria. Contam que numa carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria de renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. Aceito minha culpa, mas o parafuso também deve ser expulso, porque ele dá muitas voltas para conseguir algo, defendeu seu martelo. Diante do ataque, o parafuso se manifestou. Concordo, mas a lixa também deve ser expulsa, porque ela é muito áspera no tratamento com os demais. Entrando sempre em atritos, acato sua opinião, advogou a lixa. Com a condição de que se expulse o metro, que sempre mede os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou um carpinteiro, juntou o material e iniciou seu trabalho, utilizando o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num móvel fino. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, fico demonstrado que temos defeito, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensamos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeito em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes do outro, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo, mas encontrar qualidades, isso é para os sábios. Para compreender o texto. Você sabe o que é uma assembleia? Já participou de alguma? Gente, a assembleia é um tipo de reunião. O que distingue uma da outra é que a assembleia ocorre quando há necessidade de tomar uma decisão em grupo. Então, os participantes concordam tanto em ajudar a tomar as decisões quanto em acatar as que forem tomadas, tá bom? Na história, qual foi o motivo da assembleia? Lembre-se que foi acertar as diferenças entre as ferramentas. C. Quem são os personagens desse apólogo? Vai lá e confere. Pergunta número 2. Qual personagem chega no momento da assembleia e muda o rumo dela? Quem foi que chegou para poder usar as ferramentas? Essa é a resposta. Terceira, no final, as personagens conseguiram chegar a um acordo? Volta ao texto e confere. Próxima página, página 177. Vamos lá. Complete a tabela de acordo com o texto. Primeira parte, tem os personagens ou a personagem, opinião e depois o argumento. Vamos tentar completar. A opinião é: o martelo deveria renunciar à presidência. Quem que falou isso daí? Os participantes da assembleia.
E o argumento era por quê? Porque fazia muito barulho e passava todo o tempo golpeando. Agora o personagem que tem opinião. O parafuso deveria ser expulso. Quem que falou isso daí? Será o martelo? E qual era o argumento que ele usava? Porque dava muitas voltas para conseguir algo. Continuando, qual era o argumento? Era áspera no tratamento com os demais e entrava em atritos. Quem que era? Era a lixa, que deveria ser expulso. Isso aí era a opinião. De quem? Do parafuso. Próximo. Argumento. Media os outros segundo sua medida e se achava perfeito. Era a opinião de quem? E quem foi o personagem? Foi a lixa e a opinião dela era que o metro deveria ser expulso. Pergunta número 5. Com qual argumento o serrote conseguiu mudar a opinião dos outros membros da Assembleia? Com o argumento de que o carpinteiro trabalhava com as qualidades de cada um, que deveriam fazer o mesmo também. Sexto, gente, releia os 2 últimos parágrafos do apólogo. Qual é o ensinamento que ele traz ao leitor? Você concorda com ele? Bom, com essas explicações já podem terminar a atividade. Um abraço e até mais.